Olá pessoal, todo mundo bem? Tudo legal com vocês? Finalizar aqui esse projeto, vejam só que lindeza. Então você quer aprender a pintar rosas de forma muito fácil, prática e lindas. Convido você a me acompanhar aqui no canal com aulas totalmente gratuitas. Vocês vão aprender de forma facinho pintar essas belezuras aqui. Eu sou Ivoneide e convido você a se inscrever aqui no canal e estar me acompanhando para a gente poder desenvolver, né, muitos projetos na pintura em tecido. Vou trabalhar com vocês aqui essa rosa, pintar ela na cor vermelha. Estou trabalhando no pano de prato, usando tintas acrílicas. Vou começar a fazer aqui uma basezinha com o clareador. Eu vou apenas umedecer um pouquinho aqui o meu desenho. De forma assim, bem aleatória, eu vou passar o clareador em alguns pontos da rosa, espalhando, apenas para umedecer um pouquinho do meu tecido. Feito isso, eu venho com o amarelo ouro. Estou usando o pincel Condor número 10. Nessa parte aqui de cima, olha, eu vou fazer este movimento aqui, ó, com o pincel circulando e esfumando para baixo. Então, veja só aqui. Bem simples de ser feita. Agora eu vou começar a sombrear minha rosa usando um toquezinho do vinho. Aqui, olha só, no canto, em cima do risquinho aqui desse copinho, eu vou trazer ele para cima, sempre esfumando, né? Trazendo um pouquinho de tinta no pincel e jogando ele para cima. Tirando aqui o excesso. Agora eu vou começar a trabalhar pétala por pétala. Deixa eu ajustar aqui para ficar bem visível, bem legal para vocês acompanharem certinho. Deixa eu arrumar aqui que tá caindo aqui o meu pedestal. Vamos ver se eu consigo deixar ele bem no jeitinho certinho de vocês visualizarem muito bem. Tenham só uma paciênciazinha aí que eu tô tentando deixar aqui da melhor forma para ajudar vocês. Pronto, vamos lá. Ó, vou começar a pintar as pétalas de baixo, uma por uma. Olha, do risquinho aqui, ó, dessa pétala para baixo, eu vou jogando o vinho, olha só. Então, venho agora com o vermelho fogo, no sentido contrário, ó. Vou em cima do desenho e trago ele para cima, unindo aqui com o vinho. Aqui eu vou trabalhar uma pétala de cada vez, olha. Vou em cima do desenho, bem no risquinho, e com o vermelho eu venho encontrando. Essa aqui de baixo, o desenho está bem aqui, ó. Então a gente segue com o vinho e joga ele para fora da pétala, né? Para o lado de baixo. O vermelho, você vê que eu posiciono o pincel em cima mesmo. Como eu já pintei uma transparência aqui por baixo, então eu vou encostar mesmo na pintura de baixo e trazer ele para cima. Aqui. Essa pétala lateral, então observe bem que eu tô trazendo primeiramente o vinho,
né, a cor de vinho, e depois eu vou com o vermelho, olha. Alcançando a primeira parte. Essa pétala aqui para fora. Então, sempre observe o sentido da pétala. Agora o vermelho. Essa partezinha aqui de baixo, ó, que é a pétalazinha que vai ficar virada. Então, eu venho aqui, ó, tem a descidinha, né? Onde eu vou pintar a folhinha, a pétala viradinha depois. Agora vamos com o vermelho, sem encostar no vinho de baixo, né? Apenas, ou melhor, sem subir, né? Apenas encosta para que fique toda a trama do tecido pintadinho. Essa partezinha aqui, que é onde vira a pétala, eu não vou pintar agora. Então, eu vou pintar aqui por baixo, olha só. Vou tirar aqui o excesso da tinta, veio uma pontinha. Observe aqui, ó, a pétala que vai subir, né? Então, olha aqui, eu puxo ela para a lateral. Eu vou acompanhar este processo aqui, ó. E aqui vamos fazer o mesmo trabalhinho, ó. O vermelho vai vir aqui bem no cantinho, né, trazendo ele para unir-se aqui no vinho. Veja só que eu veio no vermelho. Então, você observa que eu estou fazendo todo esse processo usando um pincel apenas. Aqui, olha, temos uma pétalazinha aqui bem pequena. No vinho. Com bem cuidado, o espaço é pequenininho, eu trago o toque do vermelho. Essa lateral aqui, o vinho, bem aqui no cantinho. Sempre tiro o excesso da tinta. Vamos agora para a segunda parte da nossa rosa. Agora nós vamos continuar. Vou usar o pink e o branco. E vou trabalhar com o pincel mais estreitinho. Agora o pincelzinho número 4, ó. Esse espaçozinho aqui, onde a minha rosinha tem uma pétala virada, eu vou usar o pink com um pinguinho aqui de branco, olha. O pink e um pinguinho de branco no final. E vem aqui, ó, do mesmo jeitinho que está o desenho, eu vou trazer, olha, puxando ele. Importante você não sobrecarregar seu pincel de tinta. Então, aqui eu venho com o branco, olha, só no finalzinho. Aí vou puxar bem essa pétalazinha. Esfuma bem para não deixar essa tinta parada aqui. Aqui embaixo, olha só. Eu vou trabalhar com o branco, sempre pouquíssima tinta. Fazer, ó, tipo uma vírgulazinha invertida. Acompanhando aqui a parte de baixo, né, do copinho da rosa.
Feito isso, eu vou puxar a tinta, olha, suavemente. Espalhando aqui um pouco. Vou dar um toquezinho aqui com o rosa, no mesmo cantinho. E sempre lembrando o detalhe de ir puxando a tinta suavemente, né, para deixar essa tinta bem puxadinha. Nessas partes de baixo aqui, nas pétalas de baixo, olha, eu venho com o rosa, aqui, ó, e vou iluminar um pouco aqui a minha pétala, olha só. Aqui, olha, acompanhando todo o risco, do jeitinho que tá, né, as descidinhas aqui da pétala, olha, eu venho trazendo no mesmo sentido, fazendo esse movimento. Observe que temos o vinho aqui por baixo, né, eu não vou encostar completamente nele. Essa pétala aqui, lateral. Então, veja só que a gente vem com muita suavidade. Trazendo essa iluminação aqui nas pétalas, olha. Eu tô usando aqui o pink. Então, apenas uma questãozinha de paciência, de cuidado, de qualquer pessoa pode pintar uma rosa. Aqui, ó. Mesmo jeitinho do desenho, a gente vem, movimentozinho do pincel para lá e para cá. Essa aqui lateral. Observe que eu não comecei de cima, mais ou menos da metade. Né? Vem trazendo. Esta aqui, ó. Então, se a pétala é mais fininha, eu trago menos tinta. Né? Aqui eu tô usando o pincel número 4, você pode usar o que mais lhe trouxer facilidade para você trabalhar. Agora essa aqui de cima, a primeira, aqui, ó. Posiciona o pincel delicadamente e depois vai puxando a tinta para dentro. Essa fininha aqui, ó, apenas um toquezinho. Antes de fazer essa parte de dentro da rosa, nós vamos fortalecer um pouquinho a sombra dela, para que ela fique perfeitinha. Então, a sombra eu tava usando o vinho, né? E vou repetir, ó. Toquezinho de vinho, bem pouquinho. Olha só, começar aqui por baixo, bem em cima de onde eu já tinha começado, eu venho com o vinho, ó. Meu pincel deve estar bem em pezinho. E aqui nos lugares que eu comecei com o vinho, eu vou renovar a sombra da minha rosa, ó. E jogo ele um pouquinho. Requer apenas carinho aqui para você fazer um trabalho perfeitinho. Então, vocês podem também me acompanhar no Face. Tem a página Ivoneide Nogueira. E também no Instagram, @IvoneideArtes. Trabalho por encomendas também. Eu estou sempre à disposição. Aqui eu estou vendo com o vinho, né? Fortalecendo aqui a sombra.
da minha rosa, olha. Cada pétala, né, detalhadamente. Então, veja só aqui. Vem trabalhando, sempre suavizando. Agora eu vou deixar meu pincel bem sequinho. E vou vir aqui, ó, com o rosa pink que eu estava e o branco. Eu vou pegar um pinguinho aqui do rosa, um pinguinho do branco. Observe que eu tô com a lateralzinha de uma cor e na outra. Vou tirando aqui o excesso. E vem aqui em cima, ó. Vou descer para um lado e descer para o outro. Aqui um toquezinho do branco. Sempre o pincel bem em pezinho. Um pinguinho do rosa, um pinguinho do branco. Então aqui, olha só, o pincel bem em pezinho. Vou fechando aqui na parte de cima da minha rosa. Então, não tenha pressa de fazer isso aqui, né? Com muita tranquilidade, ó. Eu vou preenchendo. Essas laterais, fazendo aqui pequenas pétalas. Agora usando o branco, iluminando bem a parte de cima com pétalas bem suaves aqui pelo meio. Veja só que vai ficando, né, uma belezura. O pincel já está praticamente sem tinta. Eu vou aqui, ó, dando mais essa reforçadazinha embaixo, que é para dar mais intensidade aqui, ó, né, a profundidade aqui, nessa partezinha de dentro. Com o vinho, olha só, vou fazer aqui uma gotinha. O pincel zero, eu venho aqui, olha só, como se fosse uma letrinha U para cima, né? Eu dou uma puxadinha nela e faço esse processo agora, olha, encontrando. Você que está passando aqui no canal, seja bem-vindo, aproveite o momento e se inscreva. Agora no branco, tirar aqui o excesso, aqui, ó. Eu venho aqui no cantinho, olha só, onde o vinho começou, faço esse mesmo movimentozinho, ó, de encontro. Tirando aqui um excessozinho. Vou fazer aqui, olha, uma gotinha aqui na minha rosa. Para finalizar essa belezura, eu vou usar o pincel número 2 e com suaves toquezinhos do branco, olha, uma iscazinha do branco, veja só. Eu tiro aqui um pouquinho da tinta e eu venho aqui em algumas pétalas só, no cantinho, eu dou um toquezinho para dentro. Perceba que é mínimo, né? Apenas, olha, dando aqui uma claridadezinha aqui, ó, em algumas pétalazinhas. Veja só que é muito pouco, muito leve esse toque, para evitar que você manche.
Perceba que tem um pouco de tinta a mais, então eu já tirei. Então é um processinho apenas de suavizar aqui, ó, né? Trazendo assim riscadinho mesmo em alguns cantinhos aqui das nossas pétalazinhas. Essa última aqui, ela tá vindo pra cima, né? Vou dar esses toquezinhos aqui bem suaves. Ficou o rosa, é o pink. Então veja aqui, né, que nossa rosa vai ficando assim, um tom lindo, né? Nós vamos lentamente deixando ela bem bonita, bem verdadeira mesmo, né? Então você vai observando onde você quer escurecer mais, deixar mais claro e assim vai deixando sua rosa aí cada vez mais bonita, né? Pinquinhos aqui no branco, bem no fundinho dela. E aqui está prontinha, meninas, meninos que têm acompanhado, olha só, né? Então veja que lindeza que tá a nossa rosa, as nossas rosas aqui. Vocês possam curtir bastante, compartilhar aí o nosso vídeo, deixe o seu comentário, se inscrevam e acompanhem bastante aqui o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.